Nesse momento de presença de Deus, eu gostaria que você intercedesse pela nossa nação, intercedesse pelo nosso Brasil. Precisamos mais do que nunca de orar pela nossa nação, pelos governantes, pelas autoridades, pela situação econômica. Quantos desempregados, quantas famílias em situação precária, quantas corrupções e injustiças sociais. Oremos para que os nossos governantes tenham a direção, o temor, a bênção do Senhor, que essa nação seja conhecida como uma nação bem-aventurada, feliz, cujo Deus é o Senhor. Ore agora, enquanto eu vou falando os motivos, vai aí intercedendo. Autoridades, paz, corrupção, seja o fim dessa corrupção. Haja condições econômicas para todos, que não haja violência, criminalidade nas nossas ruas, que todo clamor do pobre, do necessitado seja ouvido, atendido por Deus. Oramos contra toda e qualquer ameaça de guerra civil, toda e qualquer ameaça de desabastecimento, toda e qualquer ameaça de desordem social. Oramos por nossas crianças, adolescentes, jovens, pelas famílias. Oramos pelos pais de famílias, por aqueles que trabalham, por aqueles que necessitam do pão. Que assim o Senhor abençoe a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Quero também que os irmãos orem por Cristiano, jovem, foi colocado o pedido de oração para nós orarmos, está na UTI, precisa de uma intervenção do Senhor na vida dele. Abençoa o Cristiano, Senhor, faz a tua obra na vida dele. Oramos ainda por aquelas famílias que perderam bens, entes queridos naquele soterramento em Minas Gerais. Oramos pelos cristãos que sofrem perseguição no mundo todo, como aqueles cristãos que nós vimos no filme domingo passado, como aqueles sofrem. Oramos por todas as famílias daqueles cristãos, famílias que perderam aqueles entes queridos, e pelos cristãos que sofrem no mundo todo. Assim seja a nossa oração respondida na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5. Mateus 5, o texto deve estar projetado aí. Eu quero dizer que essa mensagem, como eu falei no primeiro culto também, você jamais ouviu em algum programa de igrejas dessas que aparecem na televisão, que prega muita prosperidade, vitorialismo, triunfalismo. Você nunca ouviu ninguém pregar essa mensagem, nunca ouvirá na televisão. Ou se você for numa dessas igrejas que desprezam a palavra de Deus, que deixam a palavra de Deus e colocam os seus interesses em primeiro lugar, colocam os interesses econômicos, financeiros, coloca os seus desejos de projeção em primeiro lugar, você nunca ouvirá uma mensagem dessa. Essa mensagem é impopular, essa mensagem não atrai, pelo contrário, afasta pessoas. Essa mensagem não rende oferta, essa mensagem não rende dízimo, mas eu tenho certeza que essa mensagem te leva para o céu. Isso é o que importa. Quando eu aceitei o desafio do Senhor de encarar o ministério, eu falei: eu quero fazer a coisa certa, Senhor. Eu não quero fazer ministério com segundas intenções, jamais quero ficar rico. Eu optei por uma vida simples. Eu jamais quero me projetar, eu jamais quero ser um político, eu não quero ser nada disso, Senhor. Se eu nasci para pregar a tua palavra, eu quero pregá-la com dedicação e ensinando fielmente a tua palavra, ainda que eu tenha 2 ou 3 pessoas que sigam. Eu não estou interessado em multidões também, Senhor. Não estou interessado em fincar a bandeira do ministério que tu colocou na minha vida, aqui, ali, ali, acolá. Eu só quero ter a certeza que quando eu chegar no céu e olhar para trás, depois de 30, 40, 50 anos de ministério, 30 já temos, se chegarmos a 40, 50, eu quero olhar para trás e dizer: valeu a pena, Senhor, valeu a pena.
ter abrido mão de tantas coisas. Valeu a pena ter me privado de tantas coisas. Valeu a pena dedicar minha vida a isso, porque eu tenho galardões, presentes, coroas, que são cada um de vocês. Aleluia. Trazidos até Deus aqui, ó, sãos e salvos, intactos. Então essa mensagem, eu tenho certeza, não vai render oferta, não vai render contribuição, não vai encher teu ego, não vai te atrair. Talvez alguns nem queiram voltar depois dessa mensagem, mas eu tenho certeza que aqueles que aceitarem receber essa mensagem vão estar salvos na presença de Deus. Aqueles que guardarem essa mensagem sempre no seu coração, eu encontrarei lá no céu um dia. Mateus capítulo 5, versículo 23, versículos 23 até o versículo 26, 3 versículos. Repito, destes 3 versículos depende a tua salvação. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus. Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Senhor Deus, diante da tua palavra eu temo e tremo, porque eu sei que da obediência à tua palavra depende, Senhor, a nossa vida eterna, a nossa salvação. Portanto, Senhor, nessa noite eu quero ser nada mais, nada menos que um instrumento teu, alguém que transmita fielmente o recado que tu colocou no meu coração. E eu sei que tu falou cara a cara comigo, Pai, nesses dias. Eu quero transmitir isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, em Colossenses capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto antes da fundação do mundo. Esse mistério oculto que Paulo fala, na carta aos Colossenses 1, 26, que o Senhor já tinha determinado no coração dele, e que chegou o dia de revelar, era a criação da sua igreja. Eu costumo, aliás, hoje, pensando, meditando, refletindo, eu cheguei à conclusão que de todas as coisas que Deus criou, esse universo infindo, que se a gente viajar a uma velocidade de 300 km por segundo, durante 100 anos a gente não percorre toda a extensão dele. A beleza dos rios, dos mares, dos céus, de tudo que há na terra. Eu cheguei com uma conclusão, que de tudo isso que Deus criou não tem nada mais lindo, nada mais precioso, nada mais rico, nada mais belo, nada mais bem bolado do que, sabe o que? A igreja dele. Tanto é que ele chama de mistério oculto, riqueza do mistério agora revelado. Que mistério é esse? Unir povos através da sua morte na cruz. Efésios capítulo de número 2, versículos 14 a 18, diz que o Senhor Jesus, que é a nossa paz, Ele fez de todos os povos um. Ele destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre gentios, ou seja, não judeus e judeus. Ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos, que era somente expressa em ordenanças, e criou em si mesmo
de dois povos, um só povo, um só homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois corpos em um, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, e por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. A igreja do Senhor é esse mistério oculto, agora revelado, essa riqueza desse mistério. Jesus morrendo na cruz, uniu-nos a Deus, e ao mesmo tempo uniu-nos uns aos outros, fazendo uma família. Nós temos na cruz as duas hastes, a vertical que aponta para o alto, mostrando que a nossa paz foi feita com Deus através da cruz. Por outro lado, nós temos a haste horizontal, mostrando que a nossa paz, a união foi feita entre todos nós. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus conversando com Pedro e seus discípulos, ele disse assim: olha, eu vou estabelecer a minha igreja na terra, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Depois dessa declaração do Senhor Jesus Cristo, já tem passado-se quase 2000 anos, porque foi no ano 2030, aliás, no ano 33, 2015, fazem quase 2000 anos. E nunca o inferno conseguiu derrotar a igreja do Senhor. Por mais que haja perseguição, como nós vimos domingo passado, por mais que o inimigo ataque, ele nunca conseguiu e nunca conseguirá destruir essa riqueza da criação de Deus, que chama-se igreja. E por quê? Porque ela está fundamentada no sacrifício de Cristo, e ela está fundada, criada através da união, que é esse corpo. Se eu e você fôssemos sozinhos à igreja, já tínhamos sido destruídos. Se eu fosse a igreja sozinho, eu não resistiria aos ataques do inimigo. Se você fosse a igreja sozinho, você não resistiria. Mas como nós estamos unidos num só corpo, nós somos fortes, e através dessa união, as portas do inferno, Satanás, ele não consegue nos destruir. É por isso que eu não acredito que um cristão pode ser cristão em casa, sozinho. É por isso que eu não acredito que um cristão, ele não precise da igreja. Porque sem fazermos parte do corpo, estamos separados do corpo e por sua vez, destruídos. Então quando eu digo que a igreja é uma criação inteligente de Deus, é porque Ele estabeleceu algo que jamais seria destruído. E por que jamais seria destruído? Por causa dessa união fortalecida, através da justa cooperação de todos os membros unidos, ligados num só corpo. E o próprio Deus deixou estabelecido que a igreja só funciona assim. Para mim, fazer parte da igreja, eu preciso estar unido, ligado com o demais corpo, com aquilo que é o corpo do Senhor. E não falo, a Bíblia não fala somente nessa união física, nessa união geográfica, nessa união local. Ela fala de união através da comunhão da nossa alma, através da comunhão dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, das nossas emoções. O Senhor Jesus Cristo, ao criar algo que seria eterno e duradouro, falou: olha, jamais essa igreja que eu vou criar vai ser destruída, porque ela vai estar firmada através do meu sangue, da minha morte na cruz, e com isso eu unindo ambos povos, todos os povos, num só corpo. Jesus precisou morrer na cruz, derramar o seu sangue, para unificar os povos, criando assim a sua igreja. E ele disse mais: olha, para que a minha igreja não seja destruída, porque Satanás desde o princípio ataca a igreja do Senhor, eu vou fazer da minha igreja um só povo, um só corpo. Vou derramar o meu Espírito sobre todos, e todos permanecerão nessa liga, unidos, através do vínculo do Espírito, e através do amor, que é o vínculo da perfeição. Se eu e você fazemos parte da igreja,
E a igreja funciona exatamente nesse ajuste de todas as partes, de todos os órgãos, de todos os membros. A pergunta que eu faço é: como eu posso me manter ligado a essa igreja, a esse corpo? Como eu posso me desligar desse corpo? Como eu posso me desligar dessa igreja? Simples. Estando com o nome no hall de membros? Não. Um dia, declarando a minha fé através do batismo nas águas, é uma condição também para nós darmos o nosso testemunho de fé, sermos incluídos no corpo, mas também não é uma condição essencial, porque o ladrão na cruz morreu sem nunca estar unido, ligado a um corpo, sem nunca ter sido batizado nas águas, mas porque ele manifestou a sua fé em Cristo. Mas isso foi uma circunstância, não tinha como. Mas o Senhor Jesus Cristo deixou determinado: eu estabelecerei a minha igreja. Onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, ali estarei eu no meio deles. A igreja do Senhor, essa criação rica, essa criação maravilhosa, ela faz com que nós somos fortalecidos, invencíveis, indestrutíveis, através dessa união. E porque essa união é tão importante, ela é tão importante que no Salmo de número 133, o salmista compara a união entre os irmãos com o óleo suave da unção, que era feito de especiarias caras, raras, preciosas. Ele compara também esta união no Salmo 133, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. É como óleo suave que desce sobre a barba de Adão, e que escorre até a orla dos seus vestimentos. É como o orvalho do Hermon, que desce e rega toda a terra. Por que compara a união entre os irmãos com o óleo da unção e com o orvalho escorrido do Hermon? Os montes que derretiam, e o gelo derretido escorria pelas encostas das montanhas e enchia os rios. Porque tanto o óleo da unção como a água da neve escorrida do Monte Hermon eram essenciais para a vida do povo. Sem aquela água do Monte Hermon não haveria vida nos vales, não haveria plantação, não haveria criação de gado, não haveria vida. O óleo era essencial na alimentação e também não podia faltar no tabernáculo e depois no templo. Então a união é comparada no Salmo 133 com essas duas preciosidades que haviam na Palestina. E a nossa união é tão preciosa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu como condição essencial para a nossa salvação. Se nós não estivermos unidos, ligados ao corpo, não podemos ter a salvação. Podemos passar 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas se eu não estiver ligado em comunhão, em união aos meus irmãos, ou até mesmo, se eu tiver no meu coração perdão retido, falta de perdão, quebra de comunhão, nada faz com que eu obtenha o favor de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele determinou isso como algo tão precioso, que Ele falou: olha, eu prefiro a sua reconciliação com o seu irmão, eu prefiro a sua união com o seu irmão do que a sua oferta, do que o seu dízimo, por mais que ele seja alto. Se você tiver uma oferta para trazer, segure essa oferta, não traga, não coloque sobre o altar, enquanto você não reconciliar-se com seu irmão, enquanto você não se reconciliar com alguém que você sabe que tem alguma coisa contra você. E aí não isenta nem o ofendido, nem a pessoa inocente. Sabe por quê? Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra ti, você é a parte inocente, mas a Bíblia manda que você vá e reconcilie-se com seu irmão. Ela não fala: se você ofendeu o seu irmão, vai lá e reconcilie-se com ele.
Ela fala: se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, no Mateus 18 também diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, entre ti e ele só. Porque muitas vezes temos essa tendência: ah, Senhor, mas não fui eu que machuquei, não fui eu que prejudiquei, foi ele, então estou esperando ele chegar em mim. Não, é a parte ofendida. Esse que é o mistério. É a parte inocente que vai até o outro. Fala: irmão, você tem alguma coisa contra mim? Perdoe. Talvez eu não saiba porquê, ou eu sei, me perdoe. Beleza? Estamos juntos? Sinceridade, coração. Olha, isso traz um bem-estar para o coração. Porque quando nós temos mágoa, ressentimento, ódio, o coração fica pesado. Parece que nós sentimos picada no coração. E quando vemos a pessoa, então, esse coração até dói. Para que viver assim? É tão gostoso o amor. Cadê aquelas duas irmãs que estavam aqui de manhã? Estão aí? Aquelas duas irmãs que eu vi se abraçando. Cadê elas? Estão aí? Não estão, né? Mas eu vou falar delas. Eu até tirei uma foto, achei tão bonito. Duas irmãs que só vêm de manhã. Não são daqui. Uma tem vindo algumas vezes, a outra veio pela primeira vez. São vizinhas. Desculpe se você estiver aí, eu estiver falando de você, mas estou pedindo autorização, tá? Porque eu achei muito lindo o exemplo, eu vou citar como exemplo. Uma estava aqui ouvindo a palavra, e a outra chegou lá no portão e começou a berrar para ela. E ela ficou tão mordida com aquilo que ela falou: pastor, olhe para aquela mulher que eu não aguento mais ela, é minha vizinha. Mas ela me perturba tanto, ela está perturbada, pastor, olhe por ela. Pensei, está mais perturbada que essa daí. Aí acabou a escola, fiquei ali do outro lado da rua conversando com uma irmã. Aí de repente a irmã me tocou e falou: pastor, olha lá, ó, vai lá. Tem duas mulheres quase se pegando ali na porta da igreja, e gritando uma com a outra. E a que já está frequentando, eu falo: você não vai entrar nessa igreja, você não vai vir, eu não vou deixar você fazer parte daqui não, você me perturba, você não vai. Você vê que situação. De manhã na escola dominical. Aí eu abracei aquela que estava vindo pela primeira vez, que nem chegou a entrar, mas ficou no portão. Abracei ela, chamei no canto. A dona Cida, por sua vez, pegou a outra, abraçou, ficou conversando. Aí, querido, você não vai lá e dar um abraço nela? É tão ruim ficar com esse negócio do coração, né? Você não está com coração ruim, doloroso, pesado? E não sei o que a irmã Cida falou para a outra também, acho que falou a mesma coisa. Aí, depois que eu conversei um pouco, eu virei, dei para dentro. Quando eu voltei, não acreditei. Tirei até uma foto dela. Falei: posso tirar uma foto disso? As duas estavam se abraçando, se beijando. Mas eu te amo, perdão. Eles estavam naquela agarração, aquele amor. Eu falei: queridas, como está o coração de vocês agora? Está mais gostoso? Ela é mesmo, pastor. Nossa, que coisa gostosa, que paz. É tão bom, né? E se elas tivessem retido o perdão? Se elas falaram: não, permanecesse o seu orgulho, vaidade. É a mesma coisa que ingerir um veneno, continuar ingerindo e não querer parar de ingerir. Esse veneno da mágoa, do espírito, vai te matar. Se não matar física, vai matar espiritualmente. Por que não soltar esse veneno, deixar esse veneno para a maldita serpente? Que esse veneno é de Satanás, esse veneno é da cobra. Deixa esse veneno para Satanás, se livre disso e se aproprie do perdão, do amor de Deus que é derramado gratuitamente sobre o nosso coração, porque essa é a condição essencial para sermos salvos. Em Mateus capítulo 6, finalzinho da oração do Pai Nosso, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Jesus, ele valoriza, Deus, ele valoriza tanto a comunhão, tanto a união, que ele deixou o nosso perdão condicionado. O perdão dele a nós é condicionado ao nosso perdão ao irmão. Eu preciso falar quantas vezes isso? Sabe que eu preciso desenhar todo culto de domingo, ficar desenhando? Olha, perdão é condição essencial para a salvação. Se eu não falar isso para vocês, eu vou estar sendo um pregador mentiroso, que só quer o dinheiro de vocês, só quer a oferta de vocês, só quer me manter o ministério. Mas esse não é o motivo, não é o chamado que Deus me determinou. Ele me chamou para levar almas com Ele para o céu. Se eu não fizer isso, sou maldito.
não tem utilidade. Não posso enganar ninguém. Só somos salvos se nós obedecermos esta palavra. Se não obedecermos, estamos no inferno. Não importa se 10 anos de crente, 20, 30, 40, 50 anos, se nossos pais, nossos avós foram crentes, se eu dei dízimo, se eu dei oferta, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo. E quando nós falamos de oferta, não é só a oferta que você traz aqui no fim do culto, é seu louvor, sua dança, seu trabalho, seu serviço, tudo que você fizer. Já pensou você ter trabalhado 10, 20, 30 anos para o Senhor e nada disso ter valido por causa do orgulho, por causa da vaidade, não querer descer do pedestal? Pense bem, faça a obra. O Senhor não quer nem que você deixe de fazer a obra dele, nem que você deixe de trazer oferta, nem que você deixe de congregar, nem que você deixe de fazer parte da igreja. Ele quer que você faça parte, faça tudo isso da maneira correta, para tudo isso ter um proveito, para nada disso ser em vão, para tudo isso aproveitar e trazer salvação e galardões para a sua vida, entendeu? Ou quer que eu desenhe? Quer que explique mais? Está entendendo? Sim ou não? Sim. Gente, é simples. Perdoar é ter alma em paz. Se olhar para a pessoa nos olhos dela e não sentir mal. Compaixão. Eu tenho que ter compaixão dos meus inimigos. O Senhor Jesus Cristo teve compaixão dos seus inimigos na cruz. E Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabe qual o motivo que eu tenho que ter compaixão daqueles que me fazem mal, prejudicam, fazem fofoca, caluniam, não são do jeito que eu gostaria que fosse? Sabe como eu tenho compaixão, consigo ter compaixão? Eu penso assim: perdoa eles, Senhor, perdoa elas, Senhor. São instrumentos de Satanás e não sabem. Estão trabalhando para Satanás, na mão do diabo, e não sabem, precisa ser liberto. Tem compaixão, Senhor. Eu oro assim. Aí eu sinto amor. Eu não quero ver ninguém na mão do diabo. Eu não quero ver ninguém sendo instrumento do capeta. Eu tenho raiva do capeta, não do instrumento. O instrumento que ele usa está deixando de ser um instrumento usado por Deus. Aí assim eu tenho compaixão. Até mesmo da pessoa que me calunia, me persegue, faz fofoca. Ou da mesma forma machuca aquelas pessoas que a gente ama. Dói em nós muitas vezes. Sempre. Se o irmão é ofendido para o outro, dói em mim. Porque eu amo a todos. Se o irmão está entristecido por causa de outro, dói em mim. Mas eu não sinto raiva. Eu falo: Senhor Deus, tenha compaixão dessa vida, está sendo um instrumento de Satanás. Liberta essa vida, Senhor. Tem compaixão porque ele não sabe o que está fazendo, ele não está tendo consciência disso. Abra os olhos, Senhor. Quantas vezes eu tenho orado para Deus abrir os olhos, para Deus quebrar corações. Eu falo: Senhor, eu sei que tu mais quer união. Jesus derramou o sangue dele para quebrar a parede de inimizade. E nós muitas vezes erguemos parede de inimizade entre nós, irmão. Na cruz, Jesus, Efésios 1, que nós lemos 2, 14 a 18, diz que o Senhor Jesus quebrou através da cruz a parede de inimizade entre judeus e não judeus, entre vários povos. E aí, por mim, nas coisas, nós criamos uma parede. Então, esse eu tenho comunhão, esse eu gosto, esse é do jeito que eu quero, e lá não. Então eu vou formar uma barreira, parede. Esse eu tenho no meu Face, aquele eu excluo. Esse eu entro no grupo do WhatsApp, aquele não. Isso é criar paredes, gente. Ser igreja hoje é mais difícil que nos anos atrás, porque nos anos atrás nós não estávamos na era digital. Agora nós quebramos comunhão tanto fisicamente, pessoalmente, como quebramos comunhão online. É tão fácil quebrar uma comunhão online, né? Não gosta de tal pessoa? Eu excluo. Eu costumo dizer que é mesmo para te matar. É como se você não pudesse matar a pessoa. Eu vou matar excluindo. Eu não quero ter comunhão com essa pessoa, eu saio do grupo dela. É difícil ser crente. Quanto mais facilidade eletrônica, quanto mais facilidade digital, tecnológica, mais é difícil a coisa. Jesus leva em consideração tudo isso. Nós estamos sendo filmados. Um dia Jesus vai mostrar o filme da nossa vida. Naquele dia final vai dizer: olha,
Você vai dizer, obrigado, Jesus, nunca matei. Ai, quantas pessoas você excluiu do seu Face? Cada uma delas estava matando. Jesus, eu nunca saí da tua igreja. Ah, é? Quantas vezes você deixou um grupo de comunhão? Cadê bobeirinhas? Nunca, Senhor, deixei de ter comunhão. Está tudo ali anotado. Gente, ser cristão não é brincadeira, é para os fortes, não é para os bebezinhos mimados, que só quer ser agradado, não quer ter pisão no calo, não quer que encoste em você, não quer que te olhe de cara feia. Ser cristão é para os corajosos, que não tem medo de cara feia, que não tem medo de pisão no calo. Não vai com a minha cara? Ainda bem, porque quem tem que ir com a minha cara sou eu. Você quer ir com a minha cara? Como? Minha cara é minha, eu que vou com a minha cara, não é você. Ah, não gostei do teu jeito, da sua cara. É a única que eu tenho, meu querido. Se quiser me dar outra. Eu não posso usar máscara, eu tenho que ter a cara que eu estou. Se eu não tiver um dia legal sorrindo para todo mundo, você não vai se doer por causa disso, né? Você já é crescidinho, crescidinha. É isso, gente. Nós temos que ser cristãos maduros, crescemos na fé, deixamos de ser crianças mimadas. Nós já temos idade espiritual para crescermos. E para terminarmos, que eu não quero me estender muito, eu tenho certeza que já está sendo entendido. Engraçado, a mensagem desse segundo culto está fluindo de uma forma assim que não fluiu no primeiro. Parece que não era essa mensagem para o primeiro, parece que era para agora. Alguém estava aqui no primeiro? Não sentiu isso? Primeiro parece que é uma coisa meio amarrada, parece que eu estava meio perdido. Eu creio que essa mensagem era para agora, não era para a primeira igreja não. Mistério. A coisa está em nós, sem eu forçar. Parece que tem um motorzinho na minha língua falando. E eu vou deixar Jesus falar até o final, mas está terminando. Está terminando. Queridos, diante disso, qual a nossa opção nessa noite? Agradar ao Senhor ou agradar a nós mesmos? Vou contar um segredo. Você já sabe. Sabe como Jesus gosta de ser agradado? Sabe como Jesus gosta de ser amado? Não é quando você traz sua oferta, quando você dá o melhor do seu louvor, a melhor da sua dança, da sua adoração. Não é quando você vem todos os dias à casa do Senhor. Não é quando você faz o seu melhor trabalho. Não é nem quando você dá vida, deixando ser morto por Ele. Não. Sabe como o Senhor Jesus ele gosta de ser amado por você, agradado por você? Sabe? Quem sabe? Quem sabe como Jesus gosta de ser amado? Como? Ele ama isso. Ele ama. Mas essa não é a melhor forma que o Senhor quer ser amado. Qual é a melhor forma que o Senhor quer ser amado? Alguém falou aqui. Amar o próximo. Amar o seu próximo. Amar o seu irmão. Ele escolheu ser amado no outro. Ele escolheu assim. Pois já que eu dei a minha vida por isso, para ver a minha igreja unida, para ver os irmãos unidos, eu fiz a paz através da minha morte na cruz. Eu escolho ser amado no outro. Eu escolho ser amado no próximo. Eu escolho ser amado no inimigo. Eu escolho ser amado na vida da outra pessoa. E aí? Quantos querem amar a Deus? Ame seu irmão. Ame seu próximo. Ame seu inimigo. Você vai estar amando a Deus.
você vai estar amando a Deus, você vai estar satisfazendo a Deus, alegrando a Deus. Ele vai olhar e vai dizer: olha, valeu a pena ter morrido na cruz, valeu a pena ter me sacrificado, valeu a pena ter derramado todo o meu sangue, porque aqueles pelos quais eu morri entenderam minha mensagem, entenderam por que eu morri, entenderam por que eu dei minha vida, para ver isso, para ver pessoas ligadas, unidas, não só num ambiente. É por isso que eu não acredito naquelas igrejas que as pessoas entram, saem, não tem relacionamento, ninguém conhece ninguém, e geralmente as pessoas que fogem de conflitos vão para essas igrejas. As igrejas que você entra são tão grandes, você entra, sai, não conversa com ninguém, não tem relacionamento com ninguém, deixa ali sua oferta, vai embora e acha que você já fez, já cumpriu toda a sua obrigação para com Deus, já fez tudo o que tinha que fazer e sai feliz. Só que eu digo, essas pessoas estão sendo enganadas, enganando-se a si mesmo, porque não fazem parte da igreja. A igreja é isso. Não estou dizendo que igreja é a ausência de conflito, que onde há pessoas, há conflitos, é inevitável, numa família há conflitos, mas eu estou dizendo que o errado é não resolver os conflitos, é guardar mágoa, guardar ressentimento, ficar anos e anos, meses e meses sem olhar para aquela pessoa, sem conversar com a pessoa e achando: eu estou fazendo minha parte com Deus, eu estou agradando a Deus, é o que basta, meu negócio é com Deus. Errado. Seu negócio é com o seu irmão, porque Deus escolheu ser amado na vida do seu irmão, e são todos, até mesmo seus inimigos, até mesmo aquelas pessoas que você não vai com a cara, que você não vai com jeito, que você às vezes não suporta, não tolera, acha a pessoa exibida ou metida. É esses que Jesus quer que você ame, porque precisam de misericórdia. Se você tiver a sua oferta para trazer ao altar, segure com você, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois traga. Se você tiver o seu louvor para dar a Deus, não louve enquanto não reconciliar-se. Tem ministério? Não faça enquanto não se reconciliar. Nada do que você fizer será recebido por Deus. Isso é o que Deus mandou. A coisa aperta cada vez mais, né? Domingo após domingo aperta, né? Sabe como a gente tem que ser? Filipenses 2, para terminar: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois sendo Deus, não teve como usurpação o direito de ser Deus, mas esvaziou-se totalmente de si, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte de cruz. Jesus, sendo Deus, se humilhou à morte de cruz, desceu. Muitas vezes não queremos descer. Um cristão andando pelos montes, montanhas, ele viu duas cabras montesas num caminho estreito, uma que subia a colina e outra que descia. O interessante é que aquele caminho só cabia uma pessoa, uma cabra de cada vez, como se fosse um corredor desse, em volta da montanha. E uma cabra vinha descendo a toda velocidade de cima e a outra ia subindo. Ele parou para ver o que ia acontecer. Certamente haveria uma colisão, certamente as duas iam se chocar, talvez iam brigar, as duas iam rolar colina abaixo. Ele ficou olhando. O que aconteceu? Quando uma descia velozmente, a outra subia. Para surpresa dele, a que subia, olha o que ela fez. Se abaixou completamente, enquanto a outra pulou por cima dela. E tanto a que descia, desceu, e a que subia, subiu. Não houve colisão, não houve briga. Ambas se preservaram, ambas chegaram ao seu destino. Aí aquele cristão aprendeu uma lição para ser. Muitas vezes na vida nós precisamos nos abaixar
para que outros passem sobre nós, passem sobre a nossa cabeça. Eu me abaixo, eu me humilho, para minha preservação, para minha salvação. Pode passar por cima de mim. E muitas vezes não queremos dar honra, preferência. Não, a preferência é minha. Não, eu que estou certo. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve como usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou até a morte de cruz. E a consequência disso, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, quer seja no céu, quer seja na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Olha só, com a humilhação de Jesus veio a glorificação, a exaltação. Quer ser exaltado na vida? Se abaixe, se humilhe, deixe que outros pisem sobre você, passem por cima de você, deixe o orgulho um pouco de lado. Esse orgulho vai te matar, vai te levar para o inferno, mas a humilhação vai te levar para os céus. Com as asas da humilhação nós subimos, com as asas da humilhação nós temos que descer para subir, e sem as asas da humilhação ninguém vai para o céu. Nenhum orgulhoso entrará no céu, nenhum soberbo, nenhum vaidoso, porque Lúcifer foi descido, atirado do céu por causa da sua soberba, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho. Então Deus não tolera orgulho. Para terminar, Provérbios capítulo 7, Deus está mandando, eu vou dizer até terminar. Provérbios, eu queria terminar já, fazia 15 minutos, mas Deus vai dando mensagem aqui fora. Provérbios capítulo 7, guarde isso aqui, nunca mais se esqueça, nunca, nunca, nunca. Essencial para a sua vida. É 6, capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Queria que projetasse aí, pode ser? Provérbios 6, 16. Está aí? Olha, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Quais são as coisas que Deus odeia? Que é impossível uma pessoa estar bem com Deus e ter essas coisas. É impossível. Quais são? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. E sétimo, a coisa que ele não só odeia, como ele detesta, em outras traduções que ele abomina: testemunha falsa, que espalha mentiras, e aquela que provoca discórdia entre irmãos. Eu não tenho WhatsApp. Se alguém um dia eu falar mal de mim no WhatsApp, nem precisa falar para mim não, porque se você chegar para mim e falar: olha, pastor, estão falando mal de você no WhatsApp, o que está pecando mais é você que me trouxe o recado, mais do que aquela pessoa que falou mal. Ou se alguém falou mal de mim em alguma rodinha, não fale para mim, e da mesma forma para ninguém, porque você vai estar pecando mais do que aquela pessoa que contendeu, mais do que aquela pessoa que falou mal, mas que você vai se enquadrar nesse 7º item que Deus odeia, abomina. Testemunha testemunha falsa. Leia para mim aí. Eu quero ler fielmente o texto aqui, Provérbios 6, 16. A última: e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é semear contenda entre irmãos, discórdia, jogar um contra o outro. Sabe o que fulano falou de você? Você nem imagina. Ali a cobra está destilando veneno. Pode ver até a linguinha da cobra. Aquele irmão falou isso de você. Você nem sabe o que ele está falando de você, fazendo contra você. Irmão, já pensou ser odiado por Deus? Abominado por Deus? Olha, é terrível isso. Terrível. Sabe qual a atitude certa que você deve ter? Chegar nesse irmão que começou a falar do outro e falar: irmão, não quero ouvir. Vá nele e fala: irmão, para com isso. Deixa de ser instrumento do diabo. Deixa de ser instrumento do capeta. Não me contamina. Não traga amargura para o meu coração. Pronto. Quebrou o irmão. Parou ali. Mas aí você ouve: Aí você fala para o outro:
tem certeza, pode ter certeza, que esse irmão que falou mal do outro para você, fala de você também para outro irmão. Ele fala mal de você, fala mal de todo mundo, não só daquela pessoa. Corrija ele, exorte ele. Se ele aceitar a sua exortação, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, leve mais uma testemunha. Se ele não aceitar, fale a igreja. Não aceitar a correção da igreja, seja considerado gentil publicano, não fazendo parte da igreja. É assim. Mateus 18, para terminar agora. Creio que é a última palavra que Deus está dando. Mateus 18. Hoje é só surra, hein? Mas é o remédio amargo que produz efeito. Não adianta eu ficar dizendo: irmão, irmã, Deus está satisfeito com você, conosco, estamos todos perfeitos. Olha, a arrecadação de domingo foi muito boa, continue assim, porque nós vamos fazer grandes coisas. Falando em fazer grandes coisas, lembra-se do projeto A Torre de Babel? Qual foi a estratégia para aquela torre não chegar à sua conclusão? Confusão de línguas. Ninguém entendia o outro. Deus interveio trazendo confusão de línguas. Daí surgiram os diversos idiomas. Hoje nós temos inglês, francês, português, alemão, coreano, zeuguês, japonês. Tudo por causa da Torre de Babel. Porque os homens queriam construir uma torre que chegasse até os céus e usá-la para fins ocultistas, misticismo, práticas espirituais contrárias a Deus. Aí Deus falou: vou fazer com que esse objetivo deles seja destruído. Como? Vou confundir a língua deles. Quando um pedir cimento, outro vai trazer cal. Quando um pedir tijolo, outro vai trazer argamassa. Quando um pedir ferro, outro vai trazer madeira. Eles não vão conseguir mais construir. Aí Satanás pegou a dica: é assim que destrói um projeto? Vou utilizá-lo também como ferramenta minha. O que ele faz quando vê que uma igreja está indo bem? Coloca discórdia, confusão, má comunicação, fala uma coisa, outro entende outra. É estratégia do inimigo. Falar que você não entenda o que o seu irmão está fazendo. Às vezes o seu irmão está até te elogiando, está te fazendo uma coisa boa, você está entendendo outra. É a discórdia, a confusão das línguas, confusão na comunicação. E aí Satanás destrói um projeto, destrói e entende. Aquele projeto vai por água abaixo, porque houve ali uma má comunicação, falha de comunicação causada pelo próprio Satanás. Às vezes um comentário é construtivo, você toma como destrutivo. Às vezes uma coisa é para te abençoar, te edificar, te corrigir, você toma como ofensa. É assim. Ele pode estar fazendo com que você entenda essa mensagem de outra forma. Ele pode estar fazendo com que você entenda um conselho contrariamente. É a confusão das línguas, da comunicação, que Satanás utiliza muito bem, porque ele aprendeu com Deus. Deus usou esse sistema para destruir o propósito, o objetivo da Torre de Babel. E Satanás usa para destruir propósitos bons. Então, para terminarmos, Mateus 18, versículo 16, Mateus 18, 15, aliás. 18, 15, vai estar projetado: se teu irmão pecar contra você, quem é ofendido? Quem é ofendido se o teu irmão pecar contra você? Você. Se teu irmão pecar contra você, você não é ofendido? Você vai esperar ele chegar em você, que ele te ofendeu, você vai esperar ele chegar em você para se corrigir, porque ele perdeu? Não. O que está escrito aí? Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele te recusar a ouvir, conte à igreja, através do pastor. Aí estou incluindo aí para você não pensar que é para você chegar aqui na frente e falar: não, só tal fulano brigou comigo, eu fui me acertar com ele, ele não quis, levei mais um, então estou comunicando à igreja. Não, a igreja aqui é o pastor. Aí, se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Ou seja, o pastor vai dizer: irmão, você não está querendo se corrigir, você não quer fazer parte da igreja, você não quer andar conforme as regras da igreja, então você não faz parte da igreja, desculpe. É assim. Prenderam, queridos? É sempre o ofendido, é sempre o que foi maltratado, é sempre o prejudicado que tem que ir a outra pessoa, não é quem ofendeu.
Porque quem ofendeu já tem esse caráter. Ele vai sempre ofender. Mas quem é ofendido deve ir a ele. E não tem essa, volto a dizer, é o meu temperamento. Não há temperamento que não seja controlado, transformado pelo Espírito Santo. Não há. Não há. Pedro puxou da espada, cortou a orelha, foi brigão até o dia que Deus o visitou com o seu Espírito Santo. Depois disso não vemos mais Pedro fazendo aquilo. Pelo contrário, ele se entregou à morte. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Já pensou se ele fosse o velho Pedro? Ele fala, não, ninguém vai me pegar, ninguém vai me crucificar. Ele foi transformado. Não há temperamento, não há nada que não possa ser mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Não se ilude, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Com Deus não tem isso. Eu nasci assim, eu sou assim, não vou permanecer assim, porque o Espírito Santo vai me transformar. Eu quero a transformação do Espírito Santo. Se eu tenho o coração duro, não perdoador, se eu sou iracundo, se eu sou colérico, se eu sou assim, eu vou mudar. Porque com Jesus não dá para ser assim não.